Bom dia a todos. Eu sou o Victor Rodrigues, sou sócio fundador da Verity e cuido da área de produtos e tecnologia da empresa. E eu vou demonstrar para vocês hoje um resumo muito rápido, muito legal de como funciona a calculadora da reforma tributária da Verity. Primeiramente, falando um pouquinho dos dados que você vai utilizar para a calculadora da reforma, você vai utilizar, olhando aqui as nossas bases de dados, as informações constantes do FD ICMPI e do FD Contribuições majoritariamente. Com esses dois conteúdos, né, de um período específico, nós vamos poder então fazer as simulações da calculadora da reforma. Claro que algumas pessoas muitas vezes comentam que é importante observar as notas fiscais, principalmente aquelas de compra. Por quê? Porque é nelas que, eventualmente, nós vamos conseguir detectar ou avaliar qual o regime tributário que o nosso fornecedor está. Mas a Verity conseguiu uma maneira de resolver isso sem necessitar das notas fiscais, que acabam sendo muitas vezes difíceis de conseguir, principalmente para aquelas empresas, né, ou aqueles profissionais que vão ali prestar um serviço de consultoria, prestar um serviço de avaliação, e aí pode ser que essas informações não estejam ali tão disponíveis. E para isso, nós criamos uma solução que se baseia no levantamento das informações dos fornecedores. Então, entendendo que como informação você vai precisar apenas do FD ICMPI e do FD Contribuições do período de um ano de controle, nós vamos aqui mostrar para vocês, dentro das nossas funções, a parte da reforma tributária. E essa reforma ela vai começar pelo estado de destino, no qual nós temos aqui na Verity a possibilidade de você criar uma tabela onde você pode estabelecer um IVA diferenciado para cada estado e assim melhorar um pouquinho a simulação daquilo que você quer fazer. Então, o IBS estadual e municipal, ele pode ser configurado por estado para tentar simular melhor um ambiente no qual, né, o IVA final ele vai flutuar para cada um dos estados e municípios, não é? Além disso, uma outra vantagem da calculadora da reforma é que nós, então, criamos uma maneira de levantar todos os regimes tributários dos nossos fornecedores que tem ali tanto para produtos, né, itens, para transporte ou para serviços. Ou seja, você consegue, né, através da ferramenta da Verity, fazer um levantamento de todos os fornecedores do seu cliente e a nossa ferramenta, utilizando a base de dados abertos da Receita Federal, vai levantar o último regime conhecido daquela empresa, que é a fornecedora, e a partir disso nós conseguimos entender ou levantar ali qual é a alíquota efetiva que esse determinado fornecedor está utilizando. E aí, na ferramenta da Verity, você vai conseguir utilizar, né, as informações para decompor o preço de entrada de uma maneira muito fácil. E, claro, como um efeito secundário para isso, a Verity vai entregar para o seu cliente um mapa de cada um dos fornecedores para cada um dos itens que ele compra e ele vai poder saber qual fornecedor dá o melhor crédito. Mas vamos lá, além de a gente ter essas informações que eu já mencionei, na parte de processamento, você vai conseguir calibrar várias informações. Você vai conseguir colocar ali modificar, né, informações de alíquotas, movimento de fornecedores, proporcionalidade de fornecedor por regime, para que você possa, então, criar uma variedade de cenários, não é? Cenários que podem ser mais positivos para o seu cliente, cenários que podem ser mais negativos para o seu cliente. Então, a parte de processamento da calculadora, ela vai te dar toda essa capacidade para que nós cheguemos no final nesse resultado aqui, no qual, então, nós vamos ver a calculadora trazendo as informações processadas, não de uma nota, não de um produto, mas de toda a empresa. E nós começamos aqui vendo um DRE de operações que vai mostrar claramente o modelo atual e o modelo pós-reforma, tanto para a parte de receitas quanto de despesas, e você vai conseguir claramente ver o resultado bruto da empresa ao final da reforma, não é? Mostrando a variação para cada um desses itens. A gente tem outros quadros aqui que podem ser acessados, que podem te ajudar a ver quanto que você vai dar de crédito para o teu cliente, informações de apuração, né, craseada aqui para você dar uma olhadinha e ver o volume de créditos e débitos que você vai ter no modelo antes e depois. Informações resumidas, né, que é um outro quadro também muito legal para você trabalhar e olhar as informações da reforma tributária, né, incluindo aqui dois regimes de reforma
um cenário escriturado e um cenário projetado, que o nosso time vai te explicar depois a diferença direitinho, mas visualize que o cenário projetado é o cenário mais perfeito, é o cenário onde toda a tributação está sendo empregada desde a entrada do item, né? E até outros comparativos financeiros ali, para você entender direitinho o que a sua empresa vai sofrer ao longo de toda a reforma tributária. Você vai conseguir analisar um pouquinho a cadeia de supply chain. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma empresa que está baseada em São Paulo, vendendo para São Paulo e algumas regiões do Brasil, mas você vai poder facilmente, né, fazer um levantamento bem claro, principalmente empresas que têm várias filiais. Isso mesmo, a calculadora da Vert consegue trabalhar com empresas que tenham várias filiais espalhadas pelo Brasil e você vai conseguir visualizar qual é o impacto, né, de cada uma delas, inclusive porque você pode ver a empresa como um todo ou pode segregar, separar uma filial para poder analisar ela em separado, não é? Trazemos até um mapa de calor que ele vai ser muito importante depois lá na frente para você fazer estimativas, né, de recolhimento para split payment de estados que você tem ali pouca compra e muita venda, né? Enfim, você consegue entender claramente. E como eu mencionei, principalmente para aquelas empresas, né, que tenham ali uma operação muito distribuída. Isso daqui ajuda bastante você saber como que está, né, a movimentação de cada uma das filiais e poder ajudar depois na linha do tempo. Outra informação muito importante é a transição, porque aqui, como eu mencionei para vocês no DRE, isso sem dúvida alguma é bastante valioso, porque mostra a situação agora e no pós-reforma. Mas a pós-reforma, a gente está falando de 2033 e temos uma jornada muito grande até lá. E para isso, então, o mapa de transição é que vai trazer para você toda essa visão ano a ano. Não é? Então, desde 2025 até 2033, você vai ter claramente aqui as informações do que você vai ter de tributação. Observem aqui que ele vai fazendo a transição, né? Avisando até para você que ele começou a aplicar algum tipo de conta, algum tipo de receita, até chegar aqui de 28, 29 para frente, que a gente vai ter uma redução gradual do ICMS e a subida gradual do IBS, né? Cada um deles na sua respectiva proporção. Então, a transição, para se você precisar até de uma dica, aqui tem uma colinha, ó, contendo, né, qual é o mapa da transição ao longo de cada ano, o que muda, né, para nós, você vai ter aqui como visualizar e principalmente poder injetar aqui projeções naturais que vão variar na transição. Por exemplo, inflação, meta de crescimento de receita e despesa, não é? Então, com isso, você vai ter aqui ferramentas que vão permitir você entrar, colocar ali, por exemplo, que você gostaria de uma variação fixa, né, aplicada, e você vai ver que aquela empresa que a princípio teria um faturamento de 94 milhões, projetando até 2033, ele estaria falando ali de 162 milhões, ou seja, simplesmente projetando um crescimento contínuo, né? Ah, Vitor, mas eu entendo que o crescimento ali contínuo não é o ideal. Sem problema, você vai poder aplicar aqui uma variação do jeito que você quiser, dentro só daquele ano, ou aplicando um valor específico. Tem várias maneiras de você simular, e aí realmente você está vendo a transição para a empresa como um todo, como ela vai variar, como ela vai sofrer. Além disso, temos um mapa de análises bem detalhado, no qual todas as informações sejam por estabelecimentos, por origem, destino, e observe que nós chegamos até a visão de participantes. Você vai ver seus fornecedores, seus clientes, como que eles vão flutuar ali dentro da reforma tributária, os seus produtos, né? E até chegar na grande tabela de detalhes, que é o grande resumo de todas as operações. Por quê? Porque a base de dados da Vert, ela vai utilizar as operações uma a uma, item a item, de estado de origem para estado de destino, em todas as compras, em todas as vendas, em todos os transportes e etc. Então, todo esse mapeamento que vai estar repleto de campos aqui, ó, campos que vão, inclusive, como eu falei para vocês, da origem e destino, qual é o tipo de informação, quer dizer, o bloco, da onde ela veio, né? Se a gente está falando de item, de cupom, a gente está falando de transporte, a gente está falando de qualquer outra coisa de serviço, né? E aqui, através de todos esses campos aqui, que depois você vai ver nos cursos
da Verity, não é? Você vai entender detalhadamente. E é lógico, já temos hoje na versão agora, né? Estou gravando esse vídeo para vocês aqui no começo de julho de 25. Eu tenho aqui também um mapa de fornecedores e clientes. Ou seja, se você depende muito de avaliar fornecedores, você vai saber cada um deles, cada um dos itens que ele oferece para você, e você vai ter claramente aqui no final qual é o fornecedor que te dá o melhor crédito. Né? Da mesma maneira, se você às vezes trabalha com clientes muito específicos e muito grandes, você vai poder olhar e simular cada um dos clientes para apresentar para esse cliente como que você vai afetar e como que você vai se comportar ao longo da reforma tributária. Você vai conseguir justificar para ele variações de preço, variações de tributação, tudo claro, tudo baseado, produto a produto, item a item, né? Porque aqui no começo vocês conseguem aplicar vários filtros. Eu quero ver como a reforma vai acontecer para um fornecedor ou para um cliente, como que ela vai acontecer para um produto específico, não é? Ou então eu quero observar como que essa reforma vai funcionar para uma determinada origem de produtos ou destino de produtos. Então, toda essa variedade enorme aqui e mais outras que estão vindo por aí, porque dentro da Verity a gente está trabalhando dia a dia na ferramenta, dia a dia nas novidades daquilo que a gente vai poder. Não se preocupem com novidades, com informações, porque dentro da área de conhecimento da Verity, nós vamos ter uma parte aqui de um curso específico para tratar da reforma tributária. Né? Ou seja, qualquer novidade, qualquer informação adicional que a nossa equipe quer passar para você, uma nova funcionalidade da ferramenta da calculadora da reforma, a gente avisa aqui mensalmente o que está acontecendo, o que está mudando, o que você tem de novo para oferecer. E é assim que você vai conseguir apresentar um excelente resultado, um excelente serviço, simulando o cliente de ponta a ponta em todas as operações e mostrando para esse cliente também a informação principal, né, a informação mais importante para ele, que é como a empresa vai estar como um todo, né, influenciando e trabalhando ali. Agradeço demais a atenção de vocês, peço que vocês entrem em contato aí com o time comercial da Verity e aí vocês possam então trabalhar cada vez mais ali numa prestação de serviço mais arrojada, mais completa, mais perfeita. Obrigado a todos, tenham um excelente dia e até a próxima.